Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha. Na mesa operando nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, fala aí meus irmãos, fala aí meu irmão, beleza? Joia. Muito bom dia, capixado absurdo. Você tá empolgado hoje? Vários assuntos dos quais eu mais me interesso. É? É claro. Pô, então vamos começar então, sabe né, aqui que, em São Paulo, pô. Isso vem desde o início da carreira, que eu já tinha bastante interesse, que são cervejas e tudo mais, entender como é que funciona um pouco disso aí. E depois essa vida dentro do mercado digital, né? Porque eu tô tentando nesse meio também, né? Vamos E OnlyFans também, eu tô sabendo que você tá querendo entrar no OnlyFans. Podia falar isso aí? Agora pode, né? Agora vai poder falar, vai né? ganhar dinheiro lá, mano. Será? Vai ter muita Se eu ganhar dinheiro ali é porque todo mundo pode... Então vai poder ganhar, ué. Eu vou te contar, não sei não, hein? Não, vamos ver o que dá isso aí. Vamos agradecer a presença da nossa convidada Claro, aqui. A gente tá com a Nathalie Conte aqui. Obrigado, viu, Nathalie? Obrigada a vocês, bom dia, eu que agradeço o convite. Meio que na primeira conversa a gente meio que deu uma passada, assim, muita coisa da sua vida, né? Já fez aí uma timeline. Então, mas é muito legal, porque você vem... Assim, quem não conhece, hoje você trabalha com o mercado digital, né? Você faz vídeos e fotos, que é uma das profissões do presente que está em evidência, que está pagando bem e tudo. Mas você vem de uma das maiores multinacionais do mundo, né? De um corporativo, você vem de uma carreira de empreendedorismo, né? Seguindo varejo, né? E empreendendo na tradição da família e tudo mais. Então é uma história bem bacana. Você passou em quase, acho que todas as vertentes, que é o empreendedorismo, né? Aquela micro e pequena empresa, familiar, empresa maior um pouquinho, multinacional, carreira autônoma agora, porque agora é praticamente só você. Né? Como é que começa essa história sua aí de sucesso? Porque hoje já é sucesso, né? Sim, tá indo bem, não posso reclamar. Foram ocasiões que surgiram ou você foi buscando? Na verdade, assim, a questão da cerveja, né, surgiu, né, há anos atrás. Muita gente acha que eu amava cerveja, né, porque que eu decidi fazer o curso de Beer Sommelier, que era algo totalmente novo. Naquela época estava o mercado de cerveja artesanal iniciando no Brasil. Quase ninguém nem tinha provado alguma coisa diferente do que a gente encontrava no mercado, que era basicamente só marcas, né, diferentes. E aí, eu sou formada em propaganda e marketing, e aí eu estava um pouco cansada, sempre trabalhando com trade, e naquela época eu queria empreender. E aí comecei a analisar nichos de mercado que estava em crescimento, e aí percebi esse movimento, né, do mercado cervejeiro. E eu pensei, bom, daqui a pouco vai ter muitas vagas no mercado e poucas pessoas qualificadas, já que é algo muito novo, né? Pô, visão bacana, hein? Foi totalmente estratégica, né? Mas na época que eu trabalhava, lógico que eu contava a versão mais romântica, que eu sempre fui apaixonada por cerveja. Mas você não gosta de cerveja? Não, eu sou apaixonada por cerveja, mas no início do curso eu não era. Eu só era uma consumidora comum, né? Nem conhecia a maioria dos estilos, nem sabia que tinha tanta variedade. Eu entrei no curso como uma tomada de decisão estratégica mesmo para entrar nesse mercado, onde eu, teoricamente, teria menos concorrência por ser algo extremamente novo. Mas hoje, então, você é aquela pessoa que vai no supermercado e olha, não, vamos tomar essa daqui, vai harmonizar com esse jantar. Sim, hoje eu tenho, né, algumas formações relacionadas à cerveja. Eu sou beer sommelier de cerveja, mestre em estilos de cerveja e também harmonização de cerveja. Aí são as especializações que eu tenho dentro do segmento cervejeiro mesmo, que aí eu fui, né, fazendo ao longo do tempo que eu trabalhei na área. E aí foi basicamente isso. E o que eu fiz, né? Eu pensando, né, eu não tenho experiência nesse mercado. O que eu posso fazer se eu for numa entrevista? Eu vou falar o quê, né? E aí eu tive a ideia de montar um Instagram só com análises de cervejas. Porque aí pelo menos eu ia ter alguma coisa, pelo menos um conteúdo técnico, né, para apresentar numa entrevista. E aí comecei a fazer, todo dia postava uma análise de cerveja, a parte boa que, né, experimentava todo dia uma cervejinha diferente, buscava conteúdo, né, da história, do estilo, né, então isso realmente foi aprimorando aí os meus estudos durante o período do curso, que isso ainda estava no curso.
E aí eu descobri, durante o curso, que tinha o Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau, que é o maior festival que a gente tem hoje no Brasil, né, voltado para o ramo cervejeiro. E aí Esse é Oktoberfest. Não é Oktober, é Não? o Festival Brasileiro da Cerveja. É só onde vão as cervejarias e elas participam de um campeonato mesmo, com os melhor representante de cada estilo, cervejas diferenciadas. É diferente do Oktober, é como se fosse uma feira de cerveja. Sim, é aberto isso aí ou é só pra... Não, é aberto. Você Caramba, paga a já tem que ir entrada, nisso aí, né? cavaleiro. Paga a Se entrada você também e produz a sua cerveja, é só você se inscrever. você pode se inscrever, exatamente. Isso é legal porque dá oportunidade tanto para o grande quanto para o pequeno. Qualquer pessoa. Se você é um cervejeiro caseiro, mas desde que tenha o mapa, né, toda a parte legal inscrita da cerveja, você pode se inscrever no concurso. Mas aí, agora eu fiquei curioso. Como que a gente classifica cervejas hoje, assim? Tem uma classificação? Tem, a gente... Forte, leve, ou sei lá, cevada? Na verdade, a gente classifica como a cerveja mainstream, né, que é aquela cerveja bem popular. Por exemplo, uma Skol, uma Brahma, posso falar as marcas aqui? Pode. Né? Pode falar. Mainstream, no caso. Seria. Mainstream, exatamente. Que são as cervejas mais populares, que são as cervejas mais palatáveis. O que é mais palatável? Mais leve, menos lupulada, né? Com poucas características ali. Basicamente, aquela cerveja para tomar estupidamente gelada para refrescar. Aí a gente tem as categorias que a gente chama de premium, que aí entra, por exemplo, uma Heineken, uma Stella, né? Que são cervejas que vai ter ali uma característica mais marcante, um pouco mais lupulada, um pouco mais maltada, né? E aí a gente tem a categoria que a gente classifica de craft ou artesanal. Esse termo é muito questionado, porque aqui no Brasil a gente não tem uma legislação que determina o que é de fato artesanal ou não. Nos Estados Unidos, eles têm uma legislação que o que é artesanal é que tem que ter X hectolitros produzidos por ano e não pode ter mais de 25% da empresa comprada por uma grande cervejaria. Então, essa é a categoria de artesanal lá, não está correlacionada com o estilo de cerveja. Aqui, a maioria das pessoas associam, né, cerveja artesanal com estilos diferentes de uma Pilsen, né? Então, é basicamente essas três categorias. E aí, o que vai diferenciar, além dos estilos, né, a proposta, né, de cada uma dentro do posicionamento de marketing, é que as mainstreams, elas podem ter, se eu não me engano, até 45% de cereais não maltados. As premiums pode ter até 25% de cereais não maltados. E a categoria artesanal ou craft, né? Aí tem muitos estilos e aí é mais aberto isso, né? Livre. É livre, porque muitas pessoas associam cereais não maltados, como milho, por exemplo, né? Como uma característica ruim para a cerveja, mas não é. Isso tem todo um contexto histórico, o porquê daquela cerveja ter milho, ter arroz, enfim. As belgas, por exemplo, que são super clássicas e tradicionais aí na história da cerveja no mundo, a maioria tem vários cereais lá que não são maltados. Ou tem realmente outros cereais, né? Além do malte, sim. Tem trigo, tem aveia, tem uma série ali de elementos que foge da cerveja clássica, que são os 4 ingredientes básicos, né? Que é o malte, a levedura, o lúpulo e a água. Eu achei que teria essa classificação, tipo assim, de... essa é IPA, essa daqui não é Pilsen... Isso existe, mas não seria uma classificação. Isso é o nome do estilo. Ah, tá. Isso é o estilo da o cerveja. estilo da Eu cerveja. posso ter um artesanal IPA e tal. Você pode ter uma artesanal de cada estilo. Todos os estilos, Todos os verdade. estilos. Hoje a gente tem eu tô meio desatualizado, né? Que eu já saí desse mercado, mas assim, até Sacanagem ficar te apertando por essas coisas. Vai dar uma cerveja aí, vamos ver se ela fecha o olho dela, vamos ver se... E aí, a última vez que eu olhei, a gente tinha catalogado por volta de 120 estilos de cerveja. E aí, o que muita gente me pergunta também, e pra você então, qual que é a melhor cerveja, né? Eu falo, não tem a melhor cerveja, né? Eu posso basear só na minha opinião. Ou... sei lá, se está frio ou se está calor, cada cerveja vai atender ali uma proposta do momento, né? Mas, para mim, o que de fato é uma cerveja boa, independente do meu gosto pessoal, é uma cerveja que ela atende o que é a proposta dela. Por exemplo, uma IPA. Então, uma IPA inglesa, né? Ela vai ter que ter algumas características. Então, mesmo que eu não goste de IPA, ela atendeu as características, então ela é uma boa cerveja, né? Ela atendeu a proposta que ela está oferecendo. Mesmo né? não tá no seu gosto de Mesmo cerveja. não estando no meu gosto Mas pessoal. isso é legal, assim. Tem uma cerveja, então, que é melhor pra você tomar no calor.
Tem uma cerveja que é melhor pra você tomar no frio. Exatamente. Tem uma cerveja que é melhor pra você tomar o dia todo. Porque tem gente que toma cerveja o dia inteiro, né? Não para. Ou uma cerveja que, tipo assim, ó, você vai beber só 2 horas, então essa é melhor você tomar essa. Tem isso? Tem, com certeza. Cada cerveja, ela cabe um momento de consumo, né? Por exemplo, a gente tem um estilo que é uma Russian Imperial Stout. É uma cerveja de cerca de 12% de volume alcoólico. Nossa, 11, é forte 12%, essa, hein? Super forte. Ela tem maltes bem tostados, então ela é negra. Tem até uma que eu gosto muito, que é a Vals Petróleo. Ela é negra, parece um petróleo mesmo, densa, quase licorosa. Porque realmente é muito intensa, né? Eu não sei tomar cerveja preta, não dou conta, cara. Caracu? Não dou conta, não... Mas essa não é doce, ela tem um amargor bem potente, legal, porque ela tem essa tosta do malte, então ela vai ter café, chocolate, várias características aí. E essa é uma cerveja que você vai tomar no frio, né? Você não consegue, é uma porrada, né? Não dá para tomar no calor, por exemplo. E tomou de pouquinho em pouquinho. De pouquinho, exatamente. É muito bom para harmonizar com uma sobremesa, por exemplo, um petit gâteau, uma base de chocolate. Cerveja com doce? Com doce. Olha isso aí, cara. Com doce. Pois é, eu vi que eu nunca pensei, né? Não, mas eu vai comer o doce é a hora que você vai parar de beber. Eu paro só pra dar uma glicose, né? Mas eu vi isso aí que você fez. Você fez um evento, assim, mais de um, mas onde vocês combinavam a cerveja com o alimento, né? E eu vi que você colocou com doce, com fruta. Sim. Né? A cerveja ela é muito ampla, né? Como você tem muita variedade de estilos e propostas sensoriais, né? De aroma, cor e o que você vai sentir no paladar de fato, então você consegue harmonizar muito melhor que o vinho, por exemplo. Mas o vinho ele já está muito mais instaurado culturalmente. E as pessoas ainda não conhecem essas possibilidades que a cerveja oferece, mas a cerveja ela harmoniza muito bem com qualquer gastronomia. O vinho tá enraizado hoje. O vinho tá enraizado, exatamente. Que massa, velho. E tem uma cerveja, tipo assim... até isso eles falam, né? Por exemplo, o vinho. Eu vou sair com a minha esposa. Vai ser uma noite romântica. Não, então você tem que tomar esse vinho aqui, que é o melhor, então, pra isso. Tem isso com cerveja também? Tem, mas não com o momento assim de ser uma noite romântica, mas mais no sentido, se você for jantar, o que vai harmonizar com aquele alimento, né? Aí você tem algumas classificações de harmonização. Pode ser por contraste, pode ser por semelhança, depende da proposta. Se você quer impactar, se você só quer fazer o casamento ali daqueles sabores, né? Então depende do intuito da pessoa que elaborou a harmonização, né? E o que você fazia especificamente? Você era contratada para degustar a cerveja e falar para eles se ela ia ter aceitação no mercado? O que acontecia quando você estava lá? Na verdade, né, a Ambev percebendo aí esse movimento de crescimento do mercado de cerveja artesanal dentro do Brasil, ela criou um departamento que não existia, onde ela teria um portfólio de cervejas artesanais e eles queriam um time de sommeliers para distribuir, na verdade, conhecimento cervejeiro, né? A cultura cervejeira, tanto Você era uma professora. Basicamente, né? A gente passava, né, explicava todos esses conceitos de estilo, classificação, quais as diferenças, e nesse meio tempo a Ambev foi fazendo algumas aquisições de marcas nacionais, né, para ter um portfólio para oferecer, né, nos pontos de venda, e trazendo algumas marcas que eram marcas bem referências assim dentro do mercado de cerveja artesanal, que era deles, mas de fora do Brasil, né? A Goose Island, por exemplo, é uma dessas marcas. E aqui no Brasil comprou a Colorado, né, que já tinha aí uma representatividade bem grande no mercado brasileiro. E aí, basicamente, o trabalho iniciou, já que os pontos de venda não tinham as cervejas, era a gente informar, né, o time de vendas e ensinar estratégias para eles inserirem nos pontos de vendas. E a partir disso, a gente realmente treinar a brigada, fazer eventos, toda uma parte aí de trade marketing também, né, com guiazinho de bolso, né, para distribuir tanto para os consumidores finais quanto para a brigada, né, dos restaurantes, né. Eu atendia muito restaurante, era o principal foco, mas a gente atendia também com esse conhecimento cervejeiro, por exemplo, os consultores de um pão de açúcar, por exemplo, né, que tem lá o consultor do vinho, da cerveja para auxiliar os consumidores finais. Então a gente estava sempre presente ali para passar esse conhecimento cervejeiro. Lógico que sempre com o intuito de fomentar o mercado e gerar mais vendas, né?
Esse é um curso, é tipo uma faculdade que você faz? É um curso livre, né? É um curso bem rápido, de 6 meses. Na época era 6 não meses. é tão quando eu rápido, fui. né? São meio Um curso ano, bem assim. curtinho, assim, tipo, era uma aula uma vez por semana, o dia inteiro, Ah, tá. assim, então foi bem Eu ia achar que é tranquilo. um curso curto, assim, eu ia querer mais, assim. Não, com certeza, as aulas eram incríveis, maravilhosas. Eu ia querer jubilar no meio do curso, assim, ó. Eu tenho que repetir esse mês, não deu pra passar, não. Não deu pra passar. Sabe o que eu tava pensando que é muito massa esse negócio, né? Tô passando uma série na HBO que é do The Last of Us. Maravilhosa, E por no sinal. último episódio, você viu? Chegou a ver o último Assisti, do episódio? casal. O cara dá um. Se você não viu ainda, não assista essa parte que é spoiler. Não é spoiler, eu sei que eu não vou dar spoiler. Mas o cara conquista o outro, assim, com harmonização. Exato. de um- Experiência de um sensorial, rango. né? Não foi só isso, mas rolou aquilo naquela hora ali, né? O cara já prepara a janta assim e já vem com vinho sem falar nada, né? Exato. E a outra pessoa, ela fica surpresa com aquela experiência, né? Ela fala assim, tanto que é foda, né? Então eu penso assim, às vezes você conseguir fazer uma harmonização muito foda sem falar nada, assim, da sua expertise, o que você sabe pra outra pessoa que tá com você, se poderia chamar tanta atenção da outra pessoa, igual aconteceu naquele Com rolê, sabe? certeza, com Que certeza. é foda, a hora que você ranga assim, toma... Caralho, velho, como que você fez isso daqui? É muito... Não, com certeza, porque assim, como é algo ainda aqui no Brasil, né, nessa cultura cervejeira, ela despertou tem o quê? 6, 7 anos, é muito recente, né? Então muitas pessoas não sabem dessas possibilidades e acaba gerando uma surpresa, né? Então impacta mesmo. Mas a cerveja no Brasil, apesar de que a cultura dessa cerveja nova, artesanal, com mais sabores, isso é novo. Mas o Brasil é tradicionalmente cervejeiro, né? Assim, a população brasileira, a bebida, acho que depois do café, a cerveja é a mais bebida, não é? No Brasil. Eu sei que em termos globais, né, a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no mundo como um todo. Com sim. certeza do Brasil também, né? Mas a cultura cervejeira no Brasil, a gente acha que é muito antiga, mas na verdade não. A primeira fábrica de cerveja do Brasil data de... acho que 1900 e alguma coisa, não lembro a data Sério? Eu exata, achava que é a era Boêmia. 1800, Boêmia, Não, no Brasil é 1900 e alguma coisa, se eu não me engano. Depois teria olha que aí, checar Arthur, essa vê se acha aí. informação exata. A Boêmia. Mas eu sabia que a Boêmia era a primeira. É a ali. primeira. E Teresópolis, né? É, no lá em Rio, ali, né? Petrópolis. Petrópolis. É. E aí, enquanto a Bélgica, a Alemanha, eles têm produção de cerveja desde o início do milênio passado, né? Então, assim, Dos desde vikings, né? muito antes, desde 1100, 1200, você tem já fábricas de cerveja, porque era produzido nos mosteiros, né? Na verdade, a cerveja é a primeira bebida alcoólica do mundo. Muita gente acha que é o Caraca. vinho, mas é a Pô, cerveja. É o vinho, não fala isso. É sério, é a cerveja. É a cerveja. Lógico que num outro formato, Rapaz, né? achava que era o saquê. Não. A primeira bebida alcoólica do mundo, da humanidade, é a Antes de cerveja. Jesus transformar Bem a água em antes. vinho, 10 já mil- tinha cerveja. 10 Então, mil anos. Até alguns questionamentos que se diz que na Santa Ceia não é vinho, era cerveja. Assunto polêmico. que foda, Por velho. quê? Porque a ideia, né, de Jesus era realmente algo popular, que abrangesse a humanidade como um todo. E o vinho, ele sempre foi tido como uma bebida premium de quem realmente... Nobre e tal. Nobres, Jesus era exatamente. pop, né? Era pop Faz todo e era o sentido, né? conceito. Então, a ideia há alguns questionamentos, não tem comprovação, é lógico, mas que faria muito mais sentido na Santa Ceia ser cerveja e não vinho. Mas, né, como alguém escreveu a Bíblia aí, ficaria mais romântica a ideia do vinho em sangue, né? Fudeu com as vinícolas tudo agora. Polêmico, Eu só vou falar que é polêmico. cerveja agora. Pra mim é cerveja e já Não, era. Até porque se você olhar o copo lá, o copo eu acho que era de cerveja que tava lá na mesa. Era né? um copo americano? Não. Era um canecão, não é não? Pô, tem um copo melhor de tomar cerveja? Sim, aí Ou vai... pra cada cerveja é um copo? Para cada cerveja é um copo, depende do estilo da cerveja. Por exemplo,
Uma IPA, né, que é um estilo inglês, é uma cerveja um pouco mais maltada, então você não consome ela tão gelada. Então, normalmente, os copos, você tem um contato com a mão inteira no copo. Aí, algumas cervejas, né, que são mais delicadas, você não quer transferir o calor da mão para o copo, são taças, então você vai pegar na haste. Tudo vai depender do estilo da cerveja. Olha só, eu achei que você ia falar que era o copo americano, melhor assim, Não. pra tomar cerveja. Depende, se for uma cerveja mainstream, com certeza, né? Mainstream, o ideal é o americano, então. Mas isso assim, lógico, né? Esse é o recomendado, tem todo um argumento técnico ali para aquilo, né? Mas assim, eu sempre falo, o importante é beber cerveja e ser feliz, né? Não vamos também deixar ali o ato de beber cerveja, que é uma bebida tão social, de descontração, popular, se tornar algo chato, né? E o que é a temperatura ideal? Porque a gente pega, por exemplo, o freezer lá, aquele freezer cervejeiro, né? Sim. Você consegue regular ele ali. Mas Menos o 6, normal, né? o Menos normal que a 7. gente vê ali é um -3, de -5 a -3. Aí Sim. o que é? Ou não tem Isso depende do estilo. Se for uma cerveja mainstream, são essas cervejas mais leves, que não oferece tanto a composição de aroma, de sabor, é uma cerveja realmente para refrescar, tem que ser realmente muito gelada, né? Então, assim, o grau negativo vai ser perfeito. Só que, por exemplo, aquele estilo que eu falei, que é o Russian Imperial Stout, é 8 graus. Então, vai variar de acordo com o estilo, É igual um né? vinho mesmo. Igual um vinho. Exatamente. Pô, o jeito que você fala assim, parece que você gosta também disso aí. Você falou que gosta mesmo de cerveja, né? Sim, não, eu não era apaixonada, porque sempre me falava, por que você virou beer sommelier? E aí eu sempre falava que é porque eu era apaixonada por cerveja. Na verdade, não foi, né? Foi uma decisão estratégica mais mesmo. financeiro do que... Mas você chegou uma hora que você tava gostando do que você tava fazendo. Quando eu entrei no curso, nas primeiras semanas eu já fiquei enlouquecida e apaixonada pela riqueza do universo cervejeiro, né? Porque, assim, tem muita história. Os mosteiros fabricavam, aí tem uma variedade gigante de estilo. Tem uma variedade gigante, tipo, são 4 ingredientes a maioria, e você consegue ter uma variedade de estilos Misturar gigantescas. tudo. Por quê? Foda, Você né? tem o malte, e aí o malte você consegue, desde um malte com pouca tosta, o malte é a cevada, né? Malteado. E aí você tem desde um grão menos tostado, que vai ser uma cerveja mais clara, menos adocicada, ou mais, né? E aí você vai aumentando o nível de tosse e vai ficando uma cor âmbar com outras características, ou mais escuro, né? Que são cervejas escuras. E aí a gente tem as variações do lúpulo também. O lúpulo, dependendo da região que ele é plantado, ele tem o terroir, igual as uvas, né? Para o vinho. Então, ele vai pegar algumas características daquela região. Então, por exemplo, os lúpulos ingleses, eles vão ter uma característica sensorial, que eles vão ser mais herbáceos, né? E aí, os alemães mais florais, os americanos vão ser mais cítricos. Então, toda essa variedade, e é o mesmo ingrediente, o mesmo insumo, vai oferecer experiências diferentes, né? E fora o contexto histórico, né? A cerveja, ela faz parte da história do mundo, né? Então, é incrível, assim, é bem apaixonante. E aqueles sabores novos que a gente vê hoje, tipo assim, de laranja, você falou de chocolate, de café, aí isso é um ingrediente extra que é colocado lá, né? Isso não é extraído pelo sabor, vamos pensar assim, do malte que você coloca. Não, é assim que acontece. A gente tem 2 categorias de leveduras em geral, tá? Tem algumas mais, mas assim, a grande maioria a gente tem as ales e as lagers. Lager, dentro de lager, que é o tipo da levedura que fermenta numa temperatura menor, a gente vai ter pilsen, vários estilos. E na levedura ale, que são leveduras que vão fermentar numa temperatura mais alta, a gente também tem vários estilos. Uma Weissbier, né, que é bem famosa, que é aquela cerveja de trigo que toma naquele copão alto. Quando você toma ela, você vai ter uma ideia, uma sensação, né, que ela pode ter banana, tutti-frutti, e não tem isso na receita. Isso é levedura que deixa essa característica. Então, quando você vê que tem uma sensação, você citou a cerveja que eu dei de exemplo, né? Que eu falei que tinha notas de chocolate, café. Não tem isso na receita. E isso é resultado da tosta do malte que dá essa experiência sensorial, de parecer que tem café e chocolate, mas são notas, né? Não necessariamente o ingrediente, mas pode ter um ingrediente também, aí depende. É uma variação muito grande. E conta um segredo, esse eu sempre quis saber.
Como é que você faz pra cerveja não pedrar? Porque tem umas que você pega e vai pedrar ali e fala, se você pegar na ponta, não vai pedrar. Tem um segredo aí pra gente na conseguir verdade, isso aí? assim, né? Você vai pôr a cerveja no freezer, por exemplo, né? O álcool, ele só congela a 30 graus negativos. Nenhum freezer, né, doméstico vai chegar nessa temperatura. E aí, então, só que a cerveja, a grande composição dela é água, que congela a 0 grau, né? -1. E aí, basicamente, o que acontece? Ela vai congelar ali boa parte daquele líquido e só não vai congelar a parte realmente do álcool, que é um percentual bem menor. E aí, o ideal é que você não transfira o calor da sua mão. Então, sempre pega no pescoço mesmo da isso garrafa. não é mito, não. Não é mito, não é mito. Porque eles falam que dá o choque térmico, ela vai pedrar. Mas é exatamente isso mesmo. Então tem essa aí, é só pegar na ponta, é o exato, ideal. é o ideal. E aquele segredo de virar ela assim, adianta? Depende da temperatura que ela congelou, né? Ou do quanto tempo que ela tá na geladeira, né? Mas basicamente o ideal, desce ela pra geladeira, deixa descongelar. Se eu perguntar se passar na bundinha também, se ela descongela, essas coisas. Eu faço, isso é minha técnica secreta. Não, mas igual eu tava falando, Natália, parece que você tá muito satisfeito nisso aí, né? Nesse rolê todo. E pra sair daí e entrar no OnlyFans, assim, foi uma sequência? Foi por grana? Por que você resolveu fazer isso aí? Na verdade, foi uma série de fatores, né? Então, assim, resolvi sair, né? Acabei saindo da Ambev e fui para outra multinacional, porque na época eu fiz uma pós em BI e queria mudar não queria falar mais de cerveja, queria trabalhar com dados. E aí... Você também manja de Power BI, então? Mais ou menos. Eu até tenho conhecimento, mas eu nunca exerci muito, né? Mais Excel mesmo. Foda. E aí, estava apaixonada, né, pelo BI e os dados e todas as informações e tomadas de decisões que os dados podem oferecer para a empresa, para o business mesmo, e queria ir para essa área. E aí eu migrei, né? Fiquei um período curto, né, num broker, né, da Nestlé, trabalhando com isso. E aí só que estava cansada de multinacional, mundo corporativo, e aí queria empreender, né? Por que te cansou no mundo corporativo? Porque você muda a empresa e é sempre a mesma coisa. Você, né, é basicamente ali mais um número mesmo. E eu tinha, assim, uma ideia muito apaixonada. Eu tenho tanta energia, eu tenho tantas ideias, tantas coisas. Eu não quero dedicar todo o meu tempo, toda a minha energia, né, numa empresa totalmente corporativa, capitalista, que tem várias iniciativas tem algumas iniciativas, né, voltadas para problemas sociais que a gente tem, mas aquilo ali é só um marketing, né? Não é raiz, de fato. Então, eu tava meio assim, com uma visão romântica, né? E aí, eu falei, não, quero tocar meu negócio, construir a minha história mesmo, né? E aí, sempre tive vontade de empreender, né? E a partir desse momento, eu resolvi empreender. Aí, o meio mais fácil já era, minha família sempre teve restaurante, né? E aí eu falei, vou pro restaurante. Meu plano inicial era, na verdade, minha mãe que tocava esse restaurante, só que ela, como a maioria, né, dos microempreendedores, não sabe delegar, quer fazer tudo, né? E aí não era um negócio autogerenciável, era muito dependente da presença dela, né? Então a minha proposta era realmente chegar lá no restaurante, organizar a casa, deixar o mais autogerenciável possível. E aí, a partir disso, eu queria fazer disso um case e montar uma empresa de consultoria voltado para o pequeno empreendedor, porque o pequeno empreendedor ele é muito perdido, né? Hoje o cara ele tem que cuidar do negócio, olhar o fornecedor, lançar cardápio, olhar preço e conectar com o Instagram, fazer chatbot do WhatsApp. Ele apanha pra caramba, porque ele aprende tudo sozinho. Exato. Né? E aí, muitos, né, dependendo da geração, acaba deixando isso de lado e vai ficando para trás, o mercado vai engolindo. Então, a minha proposta era realmente olhar para esse perfil, né, de empreendedor, que é a maioria, né, do Brasil. É realmente a grande massa do volume, né, de negócios no Brasil. E aí, a minha ideia era essa. Não deu certo, né? Por quê? Saí da empresa em dezembro, em 2019. Quando foi em março, né, veio o lockdown e o restaurante era muito dependente de um espaço de eventos, né, onde tem feiras de eventos, que é o Expo Center Norte aqui em São Paulo. E aí, em março, começou o lockdown. E aí, com isso, assim, foi o pior momento, assim, acho que da minha vida, em vários aspectos. Nem tanto
impactado assim pelo risco da doença, porque graças a Deus, né, na pandemia não perdi ninguém muito próximo, né? E assim, né, a questão de saúde estava super redonda, graças a Deus, mas assim, a gente foi demitindo os funcionários, né, com o tempo. Tentamos colocar algumas estratégias, né, de delivery, etc, que a gente não tinha gargalo na época, né, porque era muita demanda. E aí, só que não funcionou, né, porque era um bairro totalmente comercial, né, as pessoas estavam todo mundo de home office e não tinha público realmente nem demanda, a gente não conseguia uma negociação com a proprietária, né, do estabelecimento. E aí foi degringolando, realmente. A gente foi vendendo tudo para manter o ponto, na expectativa que a pandemia fosse mais curta. E essa minha realidade é a realidade de todo mundo, né? Assim, do pequeno empreendedor. E aí foi indo, né? Então eu sou realmente o cenário do que aconteceu na pandemia com os pequenos empreendedores. E aí foi indo. Quando foi em março de 2021, a gente já tinha vendido tudo, estávamos super endividados. E aí a gente fechou, encerrou as atividades desse restaurante que já tinha 12 anos no mercado. E a gente resolveu, eu e minha mãe, montar um pequeno delivery com uma operação enxuta, onde só eu e ela trabalharia, né? E a gente quis fazer uma ideia meio disruptiva, né? Então a gente falou, vamos fazer uma casa de choripã, que é um sanduíche argentino, né? Só que vamos fazer um choripã mais gourmet, né? Então vamos colocar um pão artesanal de fermentação natural, linguiça artesanal, um chimichurri que a gente desenvolveu a receita e colocar ali umas 3, 4 opções e trazendo aí essa cultura argentina de choripã, né? Que muita gente adora um pão com linguiça, mas não sabe que a origem de fato é na Argentina, né? Então também tinha esse contexto cultural. E aí a gente montou... Você é argentina? Não, só gosto de choripã mesmo. E aí, basicamente isso. E aí a gente ficou um ano, né, nesse pequeno delivery, só que aí a gente, mais uma vez, perdeu o time, né? Por quê? Porque em 2021 para 2022 foi realmente quando começou a abrir as portas e todo mundo não queria mais delivery, queria sair, né? Ninguém aguentava mais ficar dentro de casa. E aí, basicamente, foi isso. Mas foi um período, assim, muito difícil, principalmente pela minha mãe. Minha mãe ficou depressiva, chegou a pesar 40 quilos. Eu, que acabei saindo alicerce ali. Eu, tipo, basicamente, eu chorava toda madrugada em silêncio, porque ela não podia me ver naquele momento de fragilidade, né? Porque eu estava sendo o alicerce dela, né? Porque ela estava perdendo ali um negócio dela, um negócio que ela construiu durante 12 anos. A gente estava passando por muita dificuldade financeira, né? Então, vendendo, se desfazendo de bens que a gente construiu ao longo de anos, né? Então, foi um momento bem dramático, assim, da nossa vida. E o Chores, né, que era essa casa de choripã, era uma esperança, né? Mas, assim, era um negócio muito arriscado, né? Abrir com empréstimo, porque já estava com o nome no inferno, né? Do SPC aí e Serasa. E aí foi um negócio totalmente arriscado. Tipo assim, teria que dar uma sorte, de fato, ali para conseguir vingar gerar. Não tinha dinheiro em caixa, né? Então, se acontecesse qualquer imprevisto, ferrou, né? E aí foi basicamente o que a gente fez. A gente até construiu um público legal, né? O negócio andava, mas assim, a gente não tinha fôlego, né, para segurar por mais tempo, porque a gente ficou trabalhando só eu e ela, sem renda, né? Então tudo que entrava era para manter o negócio aberto, mas a gente também tinha as nossas contas, né, pessoais. E aí foi isso. No meio desse período, mais ou menos, eu abri o Chores em julho de 2021. Quando foi em janeiro de 2022, eu tive uma foto que viralizou. E eu postava coisas no meu Instagram pessoais, sem intenção alguma. Tipo, tô a fim de postar, posto, né? Tinha 3 mil e poucos seguidores, a grande maioria meus amigos, né? E aí eu tive uma foto que viralizou. Essa foto fez com que eu saísse de 3 mil e poucos seguidores para 16 mil seguidores num período de um mês. Caramba, mano. Muito. E assim, como foi totalmente... Esse era o mesmo Instagram lá que você falava da cerveja? Não, da Esse cerveja, quando eu entrei no Ambev, eu acabei desativando ele, porque aí Uhum. acabava falando de N marcas, e assim, Ambev, né, eu tinha uma rotina bem intensa, né, de trabalho, então não Você conseguia... começou outro. Não tinha como dar atenção, né, então esse Era aí o eu seu abandonei. pessoal mesmo, isso aí. Meu pessoal mesmo.
Então, como não teve estratégia, não teve nada, eu simplesmente dei sorte, né? Porque caiu no explorar. E é uma foto, assim, totalmente sem propósito, né? Uma foto, eu tô de cabelo molhado, tirei uma foto na janela, quase sem maquiagem, assim, não tem nada demais a foto. E aí, Você tava de roupa na foto. Sim, de roupa. Uma regatinha branca, quase sem maquiagem, cabelo molhado, uma foto na janela, só. Viralizou. Você nada demais, mas para mais de 10 mil pessoas tinha alguma coisa muito bacana ali. Sim. E aí isso super me surpreendeu, né? E aí eu pensando, né? Nossa, eu preciso encontrar uma forma, né, de monetizar isso. Só que eu precisava que isso fosse rápido, né? Porque eu não sabia quanto tempo ia durar, já que não foi proposital, não teve uma estratégia ali por trás para isso acontecer, né? E aí muita gente falava, monta um Closer Friends, monta um OnlyFans. E eu tinha, né, lógico, uma insegurança em vários aspectos, né? Será que eu estou preparada para esse tipo de exposição, né? Vou conhecer melhor qual que é a proposta dessas plataformas, porque até então eu sabia algo tudo muito superficial, né? E aí fui me aprofundando, amadurecendo a ideia, né? E fiquei ali refletindo sobre isso. Depois de um tempo, alguns dias, né, eu tive a infelicidade ou a felicidade, né, da minha conta ser invadida, né, por hackers, e aí começaram a postar, o que é um golpe bem comum que a gente vê aí na rede, né, deles postarem eletrodomésticos, mobílias, muito barato, né? E a pessoa cai no golpe. Ela dá o pagamento, algum adiantamento e nunca existiu essa mercadoria. Se passando por mim, como se eu estivesse vendendo esses itens, né? E aí, eles perceberam nas minhas conversas no meu direct, já que eles estavam com a minha conta invadida, né? Que eu estava pensando nesse movimento. E eles postaram uma foto. Gente, a Siri e meu Close Friends. E tentaram realmente pegar a pessoa, conseguir dar o golpe. Mano. Esperto. Você estava conversando com suas amigas. Exatamente. E os caras viu a conversa. Nossa, e aí aproveitou e incrementou o golpe, né? Passou ali dos eletrodomésticos e passou para o Close Friends. E aí, quando eu consegui 24 horas depois resgatar a conta, eu comecei a ler todas as conversas, Foi muito rápido, assim. Foi 24 horas que eu fiquei sem acesso à conta. Você conseguiu rápido, hein? A gente demora bastante tempo. O WhatsApp, eles invadiram tudo. Consultoria mesmo, então, da maldade lá. Foi. O WhatsApp. Consultoria do mal. Fiquei sem acesso por 7 dias, invadiram e-mail, assim, invadiram tudo, né? E é horrível, porque você se sente super vulnerável. Inclusive, o meu chip, eu tinha uma conta pós-paga na época, né? E aí eu corri pro shopping e falei, invadiram o meu chip, porque eles mudaram o meu chip de número. O número. E aí eu corri para a operadora, informei, só que aí ela não, braço curto, né? Não checou se eu tinha uma conta pré ou pós. Ela me deu um chip de conta pré. Não adiantou nada, porque deu um minuto, eu em frente à loja lá tentando mexer, eles já pegaram o número de novo. E aí esse número nunca mais, até hoje, tá, gente? Nunca mais, quando eu olho lá no celular, nos dados, esse chip não é mais o meu número. As pessoas ligam para ele, funciona ligar, só que quando eu acesso as configurações do celular, não aparece, é um outro número X. Até hoje não sei o que acontece. Caramba, você tinha que entrar na justiça, ia dar uma grana. E aí eu mantive, né, somente esse número só para WhatsApp, para contatos antigos, enfim, hoje meu número acabou sendo substituído, né, o meu número principal é outro. E aí foi isso. E aí, basicamente, eu identifiquei essa demanda e eu tinha essas inseguranças pela exposição, né, fui entender mais do negócio, de fato, dessas plataformas, quais eram as propostas, né, e a insegurança também, né, porque, assim, quem sou eu, né? Tipo, sou uma pessoa comum, né? Será que realmente alguém pagaria, né? E se pagaria, quanto que eu coloco de preço? Como é que funciona, né? 1000 dúvidas, 1000 questionamentos aí, mas falei, bom, vou para cima, né? O não eu já tenho, se der certo, beleza. Se não der certo, eu só gastei tempo. E aí eu fui abrir a conta, né, no OnlyFans, e aí consegui a conta, beleza. E aí eu fiz uma estratégia, né, de lançamento. Comecei a comunicar que, vocês teriam interesse que eu fizesse mesmo e não sei o quê.
E aí lançava enquete, tinha interação com esse público. Você perguntava, você quer OnlyFans, você quer onde? Não, eu Aí perguntava você já tinha mais... escolhido a plataforma, Já você tinha só queria saber escolhido. se o público ia te acompanhar para lá. Exato. Por que eu escolhi uma plataforma, o OnlyFans é de Londres, né? Sim. Por que eu escolhi Por uma quê? plataforma de fora e não as nacionais? Porque praticamente 90% desse público, desses seguidores novos, eram estrangeiros de diversos países. Então, eu precisava de uma plataforma que eles estavam habituados ali, né, a se cadastrar, acessar, enfim, que já era conhecida por eles, né? Então, por isso que foi a minha decisão. E Mano, aí, você é bem estratégica, assim, nas suas decisões, né? a Você trabalhar não tem- na Bev me Certeira, ajudou né? bastante. Não, mas é porque ela fala assim, pô, eu vou lá porque eu quero seguir uma coisa bem do coração, todo o romantismo da situação. Toda decisão final É o dela marketing é também, né? estratégica. Sim. Tipo assim, sabe? Eu vou pelo coração, mas eu vou tomar decisão estratégica ao invés de... Sim, não, com certeza. Ela fez BI, Robertinho, na lista de dados, irmão. Você entendeu? É bem assim, você é bem... vou falar, bem esperta, né? Sobre Obrigada, decisões. Porque tem que ser obrigada. assim, né? Não pode ser só coração. Tem que Não, ter não dá. amor, Você, mas... assim, acho que sempre o seu start, a sua motivação tem que ser pelo coração mesmo, que te, de fato, motiva, né? O que vai mexer com você ali, que vai te dar tesão, de fato, de fazer. Mas é viável? Então, você tem que, no final, a tomada de decisão sempre racionalizar a situação, né? Isso eu acho que para tudo na vida, né? Desde que restaurante eu vou, esse restaurante é muito caro, mas eu tô muito afim, sei lá, qualquer coisa na vida, você faz ali, tipo, um fluxozinho de decisão, né? Uma árvore de decisão e toma a decisão, de fato. Mas é muito louco essa foto sua que viralizou. Trazer, tipo, 13 mil seguidores a mais a foto. E a maioria ser gringo nisso Ser aí, né? gringo. E aí, Muito foda. eu fiz toda uma estratégia de lançamento baseado no que a gente vê na internet como um todo, né? Então, qualquer pessoa que vai lançar um curso, por exemplo, ela faz, sei lá, uma semana de live, depois um grupinho no Telegram, vai virando ali uma comunidade antes do lançamento para poder lançar o curso. Então, eu segui a mesma estratégia, basicamente, do que eu estava acostumada a ver na internet. Então, o que eu fiz? Comuniquei ali alguns dias que ia fazer, se tinha interesse, depois se ia fazer, montei um grupo do Telegram e aí comuniquei o lançamento. No dia do lançamento, eu fiquei ali, tipo, basicamente o tempo inteiro no computador, só acompanhando as assinaturas. E assim, foi muito rápido, tipo, foi crescendo assim absurdamente nesse primeiro dia. Então, no primeiro dia eu já faturei um dinheiro que eu nunca imaginei ganhar num dia só, né? E ainda mais em dólar. Tudo bem que a plataforma ela tem um percentual alto, né, de 20%. Mas, né, só o fato, né, infelizmente no nosso real, né, vale tão pouco, né, e o dólar 5 vezes mais praticamente, né, agora está até um pouco menos, então foi muito realmente... Mas quantos assinantes você pegou no lançamento? Muitos. Não pode falar, né? Não abro os dados, mas muitos, assim... É muito dinheiro. Um dinheiro, assim, que eu jamais imaginei ganhar em um dia. Não, mas assim, ó, a gente já conversou com as meninas do OnlyFans, assim. É um negócio surreal, a gente sabe que é surreal. Surreal, gente, é dá surreal. Dá pra tirar uns 50 mil reais no mês, dependendo Depende. do trabalho Na que faz. verdade, é muito variável. Por quê? São muitos critérios que vai determinar esse faturamento, né? Por quê? Onde eu capto assinantes? Nas redes sociais, né? Então, tudo depende do quão bom está o seu conteúdo nas suas redes sociais para você conseguir captar mais assinantes. Por exemplo, se você teve uma foto viralizada, caiu no Explorar, então, aquele mês, com certeza, você vai ter um boom de assinantes, né? Sim. E aí, dentro da própria plataforma, você consegue monetizar de outras formas, né? Você consegue fazer uma live monetizada. Eu não sei dizer muito, porque eu não faço live. Você consegue mandar mensagens pagas, você consegue receber gorjetas, né? E eu recebo muita gorjeta, por exemplo, porque a maioria do público é estrangeiro. Então, eles já têm essa cultura. Exato. Eu tenho assinante que me dá gorjeta em dólares todos os dias por qualquer coisa. Você fala inglês também? Muito pouco, mas lá eu converso, né, em inglês, né, com a ajudinha do Google Tradutor ali, se né. fosse fazer uma live, o ideal seria você até fazer a live em inglês. Exato. Né, até por essa razão, né, de eu não ter tanta segurança, né, não ter um inglês tão bom, eu realmente não faço lives. Nem nas redes sociais, nem dentro da plataforma, né? Na verdade, é um projeto futuro, mas ainda não me sinto preparada para isso. live dá muita grana também. Pegar um você tem gringo várias ali te manda 100 mil
o dólar ali, rindo ali. Manda, gente. A gente sabe que manda. Cara, eu vi o cara mandar 20 mil dólares pra menina. 20 mil reais pra menina. 100 mil dólares eu não vou falar. Mas que os caras mandam $1.000, $2.000, os caras mandam toda hora. 2 mil, 2 mil, o cara põe $2.000. Tem, obrigado. Eu já vi vagabundo dando dólares e dólares. Manda mesmo, demais, manda demais. Assim, existe 1000 possibilidades dentro desse universo, né? Então, assim, você consegue explorar de diversas formas, né? E aí, essa questão dos ganhos é muito variável, né? Por quê? Porque você capta esses clientes, aí depende do seu conteúdo que está publicado nas redes sociais. Além disso, o que vai contribuir é essa sua interação dentro da plataforma, que isso você pode rentabilizar mais ainda o número de assinantes. Às vezes, você não precisa ter um super número de assinantes, mas você tem assinantes que te dá caixinha todo dia, que compra todas as suas mensagens pagas, né? Então, você consegue monetizar, trabalhar muito dentro da plataforma. E quanto menos seguidores, você consegue trabalhar melhor, né? Fazer algo mais personalizado. Então, você consegue identificar o perfil daquele cliente e você traça ali uma estratégia que você sabe que ali vai te rentabilizar ainda mais, né? E não necessariamente o maior número de assinantes é o maior valor recebido. Você pode pôr o seu valor o quanto você quiser. Exato. Tanto é que, você assim, pode valorizar mais ou menos. A minha assinatura é uma assinatura bem cara aí com a média do mercado, né? Porque você vê artistas como a Anitta, MC Mirella, o delas é por volta de até $15, mais ou menos. O meu é R$29,90. Para o brasileiro, é muito alta. Anitta. E aí, porque foi uma estratégia que eu fiz, né? Sim. Eu prefiro fazer algo mais qualificado, né? Trabalhar melhor os meus assinantes, trazendo um público mais qualificado de fato do que ganhar na quantidade. E assim, né, eu tive todo esse questionamento da exposição, não era algo proposital, simplesmente caiu no colo, eu aproveitei a oportunidade e fui. Então, assim, para eu também me expor, eu precisaria achar que, né, tava... Mas você era tímida? Assim... Ou ainda é, porque né, não tem muito a ver. Assim, eu sempre tive um lado, assim, um sex appeal. Minhas amigas sempre falavam, nossa, a Nathalie até bebendo água é sexy, não sei o quê. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Mas esse lado, né, de exposição, claro que, né, eu nunca tive isso, né, publicamente, né? Então, é algo que ainda é trabalhado, né? Não é 100% natural. E a minha proposta é sensual, né? Eu não faço nada explícito, né? Então, a minha proposta é muito mais dentro do contexto sensual de fato. E quem escolhe, assim, quando você vai fazer? Você faz tudo sozinho, todo o seu trabalho? A Ou você tem uma maior orientação? parte. Alguém que fala assim, vamos fazer com essa roupa, vamos fazer Não, assim, tipo maior... um ensaio, um fotógrafo? Eu tenho pouquíssimos ensaios com fotógrafo, né? Bem poucos. E a maior parte sou eu que faço. E por incrível que pareça, o meu público, como, na verdade, eles gostam de uma coisa mais natural, mais realista, eles gostam de coisas do cotidiano. Estou escovando o dente, caiu pasta aqui no meu decote. Tô comendo chocolate e, nossa, escorreu algo. Então, Eles assim... gostam meio de uma lambuzada, quando tiver um essa coisa espontânea mesmo, né? Tipo assim, aquela sensualidade, mas espontânea, de fato, não é? Não é muito clichê, assim, no sentido, tipo, eu vou colocar uma cinta liga e vou engatinhar no chão. O meu perfil de assinantes não curte isso. Tudo que eu fiz com fotógrafo, que foi algo mais elaborado, mais profissional, flopou. Não virou. Os caras não gostou. Não gostou. Caramba. Eles preferem muito mais o conteúdo que eu produzo. E como é que foi isso aí, tipo... vou lançar, né? Eu acho que você deve ter trocado ideia com alguém, assim, de sua casa, assim. Sim, sua mãe. Sim, não, minha mãe, assim... Seus amigos, sim. né? Porque, amanhã eu tô nua na internet, né? Na verdade, não abri isso para amigos. Abri, na verdade, para
pouquíssimas pessoas, assim, né? Cerca de 2, 3 pessoas no máximo que eu conversei sobre isso. E assim, todos me apoiaram, todos sempre me incentivaram, né? Até porque, né, como eu falei, quando surgiu essa primeira viralização, eu tava assim, com o nome no inferno, dívidas aqui, passando muita dificuldade financeira, né? Então isso realmente foi o que me motivou inicialmente, né? Você acha que se você tivesse bem financeiramente, você não teria entrado? Eu acho que eu teria. Não, com certeza eu teria. Porque a necessidade assim, faz o sapo pular. No seu exato. caso, meio que foi assim, você precisava de dar um salto e isso te motivou de uma Exato. forma muito, né? A faísca foi a Incidente, foto, né, que viralizou, né? Exatamente. Mas você entraria de toda forma com a oportunidade. Entraria, porque assim, né, é um negócio como qualquer outro, né, embora tenha muito preconceito, né, já sofri preconceito, inclusive de pessoas próximas, meu ciclo de amizades, mas assim, também não é o que importa, porque no final das contas os boletos são só eu que pago, né, e a exposição sou eu que estou ali, e assim, tem... Não, mas é meio tosco, assim, né, alguém próximo, assim, eu imaginaria um preconceito talvez pra alguém que não totalmente te conhece, distante ou que não te conhece, mas próximo. Isso de pessoa que ainda teve a coragem de se manifestar, fora os que falam por trás, né? E assim, as pessoas, infelizmente, aqui... Mas o que é que ele falou, assim? Era uma amiga, né? Uma amiga, tipo, eu fui fazer um orçamento, né, numa farmácia de manipulação, ela me deu a indicação da pessoa, e aí, enfim, ele, eu só mandei as fórmulas que eu precisava e pedi o orçamento, nada além disso. E aí, pelo WhatsApp, e aí a pessoa, pelo meu nome do WhatsApp, me localizou no Instagram e falou, nossa, não sabia que você era tão famosa. E passou constantemente dar em cima de mim. Caraca, e tipo assim, eu dei abertura para isso. E quando eu fui falar com essa minha amiga, né, essa minha amiga pegou e falou assim, mas também, né, amiga, porque você trabalha nessas plataformas aí, as pessoas, né, interpretam, já acham que você tá ali. Mas, tipo assim, eu senti que ela concorda com esse pensamento, né? Porque até ela deu o exemplo assim, que eu, por exemplo, no meu WhatsApp, coloco a foto comigo e com meu namorado já para não ter esse tipo de situação. Mas, tipo, isso é absurdo, porque, quer dizer, se você é solteira, você é obrigada a receber esse tipo de situação? Não existe isso, Claro, né? É não. machismo, Claro na verdade, não, né? sim. Ela teve um comentário extremamente machista. E aí é isso, mas tem muito preconceito, né? Tanto assim de marcas também, né? Quem trabalha com conteúdo adulto tem menos oportunidades, né? Hoje eu tenho uma base grande, né, de seguidores e eu tenho um engajamento bem alto, né? Tenho um público bem fiel. São fãs, de fato. Quando teve um período que eu fiquei doente, fiquei 2 dias sem postar e, nossa, milhões de mensagens perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido. Eu tive um outro episódio também que eu fiz uma reforma na minha casa e eu fiquei postando as coisas, várias coisas. Eu fiz uma restauração de uma mesa, né? Pintei a casa, eu mesma estava fazendo muitas coisas e eu encomendei uns móveis e tomei um puta golpe desses móveis. Nossa. E assim, eu relatei isso. Eu recebi muita ajuda dos assinantes. Olha, tô aí. Vou te dar tanto. Vou te mandar um sofá novo vou aqui. te dar tanto, não fica triste, não sei o quê. Então, realmente tem uma relação de fã real. Né? Tem, lógico, né? Muito doido isso aí. Tem esse apelo, né, sensual, né? Tem esse contexto, mas tem uma relação de fã mesmo. Eu já tive, assim, assinantes que me mandou áudio chorando, agradecendo, porque entrou lá, tipo, como uma válvula de escape, depressivo, e aí, basicamente, tipo, eu contei toda a minha trajetória, não fica assim, ele tá passando por N dificuldades em várias áreas da vida, e eu, basicamente, contei toda a minha trajetória, falo, não fica assim, isso acontece todo mundo, o mundo gira, nada do que está hoje vai ficar para sempre, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, saiba ter uma perspectiva correta do que está acontecendo com você, ou para tirar um aprendizado, ou para aproveitar o que está acontecendo. Então, assim, contei, a gente vai criando esse vínculo, cria uma amizade mesmo, né? E ele mandou áudios chorando, vídeos chorando, do quanto eu mudei a vida dele no sentido de motivação, de fato, né? Então, você tem vários perfis, né? E isso é bem gratificante também, né? Você conseguir tocar, de certa forma, uma pessoa, sendo só você, né? O cara não tá lá só pelo conteúdo, tá lá... Inicialmente sim, né? Mas, assim, você acaba conseguindo migrar, né?
Porque eu sou muito verdadeira, né? Eu realmente sou genuína, né? Então eu compartilho, de fato, né, as coisas, né? E as pessoas desabafam, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo tem problema, Acaba né? que você faz parte do dia a dia das pessoas, porque quando ele é seu fã, ele Exatamente. te vê todos os Todos dias, te vê os várias dias. vezes por dia. Seu rosto pra ele é familiar. É familiar, Então, quando você exatamente. fala pra ele, é alguém muito próximo dele. Mesmo que você não conheça, ele, Sim. pra ele, você é a pessoa mais próxima, com quem ele mais convive, talvez. Exato, e como tem essa, como eu posso dizer, essa máscara digital, né? Que, tipo, é íntimo, mas, meu, tá a um continente de distância, né? Você tá protegido ali pelo meio digital, de fato, porque ninguém tem identidade, de fato, ali da pessoa, né? Então, a pessoa acaba tendo oportunidade de se abrir, né? E homem tem muita dificuldade, né, de abrir, mesmo com os amigos, né? Então, ali, talvez, é uma oportunidade que ele encontrou para conseguir, né, expor, né, todas as suas dores, né? Mas, lógico que o intuito inicial é realmente ali uma distração, né? Seu Mas, público é mais masculino lá no... Mais masculino. Eu tive pouquíssimas assinantes mulheres. Tive 4 no total, nesse período de quase um ano. Era só pra copiar a roupa, então. As coisas. Deixa eu ver a lingerie que ela usa pra mim. Talvez. Não, teve uma só que já tinha, mas as outras realmente eram lésbicas, né? E aí curtia mesmo, mas não faço sucesso com o público feminino, não. Cara, e você tem, assim, porque esse lado de você receber um depoimento de alguém que você ajudou, do lado psicológico, assim, essa é a parte que talvez o dinheiro nem pague, é uma realização muito legal, exato. muito boa. Mas vamos falar o inverso disso, porque aí tem a parte do assédio também, dessa parte que acaba ficando, vamos falar, mais vulgar, mais agressiva. Sim, tem também. Mas, assim, é algo que você sabe que faz parte do business, né? Então, assim, tem que dançar conforme a música, né? Você tá ali para atender uma necessidade, né? Assim, que basicamente é entretenimento, né? Então, Sim. na verdade, eu vendo entretenimento, né? Só que cada pessoa vai por um caminho, né? E algumas você consegue extrapolar esse entretenimento mais raso e ganhar uma profundidade mesmo, né? Então, assim, tem de tudo, obviamente, né? Mas tem também... Você consegue digerir isso com facilidade? Consigo. Assim, não é uma coisa que chega a ser chata. Eu já tive, assim, vários questionamentos, né? Várias crises, assim, eu comigo mesma, né? Nossa, eu sempre prezei tanto por estudar, sempre fui meio nerd, né? Sempre fui tão esforçada em tudo que eu fiz, né? Assim, sempre no sentido mais intelectual, né? E agora eu tô bem objetificada, né? E isso vai meio que contra os meus valores, né, de fato. Mas tá tudo bem também, porque, na verdade, ali eu tenho que enxergar, ali não sou eu, né, ali é um negócio. Então, como Você tem que ser melhor profissional. Exatamente, como é um negócio, então eu tenho que atender a demanda daquele negócio, né? Eu sou eu, ali é um negócio, né? Então, assim, são coisas que interagem entre si, né? Já que, afinal de contas, eu sou a mesma pessoa, mas, de fato, você tem que aprender a separar, né? No seu mindset ali. E a sua mãe, ela fica feliz de ver o sucesso? Fica hoje já logo cedo, né? Tava super feliz, né? O meu primeiro podcast aqui com vocês. Né? Essa parte é legal. Tava super Obrigado. ansiosa, acordei 4 horas da manhã, ansiosa, tudo. E aí ela já logo cedo, mandando mensagem, falando que vai dar tudo certo, uma mensagem toda fofinha, super feliz. A minha mãe sempre foi minha apoiadora em tudo, assim, a gente sempre teve uma relação muito próxima. Minha mãe é muito jovem, né? Então ela é muito amiga, na verdade, né? E a pandemia, a gente sempre teve uma relação muito boa, mas essa situação da pandemia nos aproximou ainda mais, né? Você é filha única? Não, eu tenho um irmão, né? Mas meu irmão mora em Portugal. Então tá bem distante, né? Sim, bom. Meu pai já é falecido, Você né? companheirona da sua mãe, então. Exatamente. E você trabalhou não... junto, depois você trabalha junto, aí você É, vai... Pô, vou sim. começar um outro... Por que eu perguntei de sua mãe? Porque É o seu verdade, último você ajudou trabalho... ela depois, né? O seu último trabalho foi junto com a sua mãe. Sim, E desse trabalho, você partiu para uma nova carreira. sim. Né? E ela meio que ficou assim, não, assim agora. Que é onde eu ia pensar em, assim...
E agora, o que eu faço? Porque a minha companheira de trabalho tá aqui comigo mais. Sim, exato. Também foi, ainda tá, na verdade, né? Ela tá se reencontrando, né, profissionalmente. Então, basicamente, o meu irmão, ele foi o ano passado, né, para Portugal. E ele morava numa casa nossa, e com a namorada, né? Porque, enfim, eu e ela morávamos em outro lugar. E aí, como ele se mudou, então, basicamente, ela alugou a casa, vive desse aluguel, né? E ela mora com a minha avó. E aí, então, assim, né, diminuiu bastante os custos e eu sempre, né, encontro alguma forma de ajudá-la. Agora ela resolveu que quer fazer curso de personal organizer, aí eu dei o curso para ela e ela tá se reinventando. Falou que daqui quer fazer inglês, quer ir para os Estados Unidos, morar lá um tempo. Então, mesmo é bem para frente, assim. A gente já tá no mercado digital também, né? Sim. Ainda não, né? Tá estudando ainda, né? Mas pretende. E você não tem uma preocupação, tipo, igual os seus fãs, assim, apesar de serem fiéis ao que você entrega, mas eu vejo muita menina aí que tem OnlyFans que começa de um jeito e fala, pô, eu vou ficar sempre assim. E aí chega numa hora, os fãs começam a sumir. Ela vai estudar, não, é porque eles querem mais agora. Sim, com certeza. Você tem essa preocupação, tipo assim, de uma hora eles falam, pô, agora eu quero cena de sexo, quer mais, que você entregue mais, assim. Na verdade, essa era a minha, não uma preocupação, mas era uma certeza, basicamente, né? Eu pensava, como o que eu ofereço é basicamente sensual, né? Então, ali a pessoa vai assinar, não vai renovar, porque ninguém vai querer ficar pagando para ver, né, algo apenas sensual, né? Sem oferecer algo mais explícito. E aí eu pensei que isso ia durar muito pouco, né? E aí foi seguindo, né? E eu já estou fechando quase um ano. E as pessoas vão e voltam. Alguns estão desde do início, né? Desde fevereiro. Eu tenho assinantes que vão completar aí quase um ano comigo, né? Então, assim, tem sim esse receio, né? Mas eu tenho que impor os meus limites, né? Eu tenho que saber os meus limites, o que eu estou disposta. E além do que, né? Obviamente que, assim, né? Eu caí no olho do furacão, porque não foi uma coisa proposital, ainda estou entendendo, né, o que é, de fato, trabalhar com conteúdo digital, né? Então, assim, né, esse ano já programei vários cursos, várias especializações, de fato, para entender como que é esse mercado digital, porque, embora eu sou formada em propaganda e marketing, né, a faculdade, ela dá algo muito superficial, mas aonde né? mais você quer melhorar com isso aí? Aonde você pode melhorar? Então, na verdade, a minha intenção é ter vários meios de monetização, né? Então, assim, o OnlyFans vai ser apenas um braço de um negócio como um todo, né? A minha intenção no segundo semestre é realmente lançar um curso, né? Para pessoas que querem entrar na plataforma de conteúdo adulto, não só o OnlyFans, como as outras que existem, né? Porque, por exemplo, todos os dias vem alguém me perguntar como é, se dá dinheiro mesmo, que não sei o quê, curiosidades, né? Tem algumas outras que não conseguiu abrir, né? Como é uma plataforma gringa, teve alguma dificuldade. Então, assim, essa, né, vai ser uma plataforma, isso aí já é um projeto que está em andamento, né? Então, isso vai ser Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, vamos ver, né? Tem muita gente que deve ter vontade de entrar, mas tem... Muita gente, mas não tem vou coragem. Entrar porque eu não tenho perfil, não vou entrar porque a que eu vi é que é aquela menina toda malhada, né? Toda gostosona. Falando de perfil, você tem um perfil específico lá, não é isso? Exatamente, né? Que eu nem sabia que eu fazia parte desse grupo, né, de perfil. Então, assim, né, basicamente, né, se tratando aí de estereótipos, né, de beleza, eu sabia que existia a pessoa mais modelo, assim, bem magrinha, né, a saradona e a plus size, né, que são as mais gordinhas. E eu tô no meio desse caminho, né, que é a categoria curvy, né, curvy girl. Então, assim, descobri que existia essa categoria aí de estereótipo na qual me enquadrava, né, porque eu sou totalmente fora do que é considerado padrão de beleza, né. Então, assim, meu corpo é super curvilíneo, volumoso, né, tem ali, né, uma barriguinha, né, os pneuzinhos e etc. Não é aquela barriga chapada, nem nada disso. Então, eu fujo totalmente desses padrões, né? O que eu acho muito legal, porque
acho que toda mulher já deve ter passado por isso, né? Tanto se for magra, sarada, enfim, né? A sociedade cobra muito das mulheres, né? Nesse aspecto da estética, de beleza mesmo, né? Você já se sentiu cobrada alguma vez? Sim, antes? toda mulher. Sério? Impossível falar que não, né? Quantas vezes você já ouviu, nossa, amiga, você engordou, né? Nossa, amiga, você tá tão magra, né? Então, assim, a mulher, ela sempre tem essa preocupação, de fato, em entregar o que a sociedade cobra ou entende, né? Como... Então, digamos que esse trampo hoje, você te deu uma aceitação maior do que... Totalmente. Sério? Totalmente. Mudou totalmente a minha percepção do que é beleza. Como um todo, né? É uma coisa muito mais profunda, né? Porque beleza de verdade, empoderamento de verdade, ele tá muito mais correlacionado com o que tem dentro de você, e não com a casca. Lógico, né? Um peito grande, uma bunda grande, tudo isso ajuda aí no pacote, né? Mas, de fato, essa questão do bem-estar, da autoestima, ele precisa ser muito mais trabalhado dentro da nossa cabeça, dentro de nós, de fato, né? Tanto é que a gente vê vários movimentos hoje, né? De pessoas com corpos fora dos padrões que sempre existiu, mas que sempre foi imposto pela indústria da moda, que o padrão de beleza são mulheres magras, que não é a realidade da rua, né? Então, assim, a gente vem acompanhando, né, esse movimento aí das marcas, né, em relação de ampliar aí para todos os tipos de corpos, porque todo mundo tem sua beleza, né? Fazendo uma analogia às cervejas, que a gente começou falando da cerveja, eu vejo um crescimento tão maior, porque assim, o mainstream aí, que é o que todo mundo vê, ficou muito igual hoje. Exatamente. Todo mundo tem o mesmo lábio, o mesmo rosto, o mesmo corpo, né? O mesmo formato de todo mundo pondo sobrancelha, botox aí, todo mundo tudo fazendo igual. harmonização facial, vai ficando tudo igual. E aí você percebe que, vamos falar assim, o artesanal, aquele que é natural O mesmo, genuíno, né? O genuíno, esse é muito melhor. Sim. Sabe? Para quem entende de verdade, para quem sabe apreciar o valor das coisas, isso é muito melhor, né? Então, Eu diria assim, não é nem para quem sabe apreciar, é para quem não é corrompido pelo que a indústria vende, né? E a gente acaba aderindo como cultura isso, né? Como padronização, né? De fato. verdade. E aí agora você vive mais feliz, ganha mais. Não, O que é o muito objetivo mais. além de virar uma marca agora? Eu tenho vários projetos, na verdade, para esse ano, porque o ano passado foi tudo muito orgânico, né? Eu só tava ali, né, fazendo mais do mesmo, assim, né? Postando conteúdo, nada muito elaborado, porque eu nem tenho esse skill, né? É algo que eu tô desenvolvendo ainda. E estava super funcionando. Consegui liquidar todas as minhas dívidas, consegui guardar um bom dinheiro, pago todas as minhas contas, reformei minha casa inteira, troquei todos os... Então, assim, Porra, dá resolvi dinheiro. tudo. Eu tô olhando aqui, porra. Rapaz, eu velho. tô tentando. Robertinho, fazer você uma tem conta que ir de logo, cabeça. velho. Tem que ir Tô logo. tentando fazer uma conta de cabeça, o negócio fecha, mano. Vou viajar pra Europa, fazer um tour. Tá louco. Olha, se Cancún. não fosse a quantidade de dívidas que eu tenho, com certeza, talvez agora eu estaria fazendo tour pela Europa. Mas eu já consegui Como assim, liquidar. quantidade de vidas? De dívidas De que eu dívidas. liquidei, Entendi quantidade de vidas. Falei, caralho, como assim, mano? Não, eu tinha uma quantidade de dívidas absurda e consegui liquidar. Uma dívida que eu falei assim, nossa, isso aí, acho que, sei lá, em muitos anos eu talvez consiga, né? Mas consegui, graças a Deus. E a OnlyFans, né? E aos Sim. meus fãs aí. E assim, então, assim, tem muitos benefícios aí que eu posso falar nessa questão de autoestima, né? Então, assim, eu recebo elogios de coisas que nem eu enxergava. E eu passei a notar. E isso extrapolou para outras pessoas. Então, hoje eu enxergo a beleza das mulheres como de outra forma, né? Porque a beleza mesmo, ela tá na singularidade de cada pessoa. E cada pessoa vai ter ali a sua identidade, né? Por que a gente tem que ter um rótulo, né? Por que tem que ter um modelo considerado? É tão difícil, você consegue falar, eu gosto de tudo, de todas as comidas do mundo, eu gosto dessa. Essa é a melhor. É difícil a gente determinar uma única coisa num mundo com tanta variedade, Também né? seja um choripã. É bom, o choripã é bom. Mas não é único, né? É difícil a gente ter algo único como padrão mesmo, como modelo, né? Porque o mundo é muito diverso em qualquer aspecto da vida, né? E a gente tem fases também, né? Então, quando a gente é mais jovem, a gente, sei lá,
acha, né, que é mais interessante um perfil, vai ficando mais velho, você passa a apreciar outras coisas, né, com maturidade, com mais bagagem, né? Então, assim, é tudo muito mutável. Eu acho muito fechado a gente querer realmente rotular a pessoa dentro de uma caixinha e de um padrão. Eu entendo que, assim, pensando como indústria da moda, né, na questão de você tem uma necessidade de você padronizar para ser algo mais operacionável ali, né? Então, existe essa necessidade, mas você pode ser um pouco mais abrangente, né? Então, eu não concordo, assim, então a gente fechar realmente numa caixinha qualquer coisa, né? Você já tinha a sensualidade, é natural, e a sensualidade é uma coisa natural. Quem Sim. é e quem não é dificilmente vai conseguir ficar assim, né? Mas hoje tá fácil para você fazer o seu trabalho? Em que sentido? De se achar, porque você já está feliz, você se sente bem. Porque eu imagino que a grande dificuldade por exemplo, para você fazer um conteúdo, é você olhar o conteúdo e falar assim, gostei disso e vou colocar. Sim. Eu acho que essa seria a dificuldade, sabe? Principalmente mulher. Eu Sim. falo baseado na minha mulher. Ela olha 479 fotos e não vai colocar nenhuma, porque nenhuma ela acha que tá bem. Sim. Então, essa questão de que acabou, né? Como é que eu posso falar? Brotando mesmo, né? Da minha percepção do o que de fato é sensual. Não, a minha percepção do que os homens gostam, tipo, mudou. Assim, foi uma virada de chave. Na verdade, eu descobri que eu não sabia nada, né? Então, assim, o natural, o solto, menos a mulher acha, né? Em geral, né? Eu tô generalizando aqui, né? Que, nossa, vou sair, vou colocar um puta salto, uma puta maquiagem, puta cílios, um batom, não sei o quê. Aquilo, vou tá top, né? Vou num date, vou ir lá toda produzida. E às vezes a naturalidade é muito mais interessante, porque é mais genuíno, é verdadeiro. E isso é a raiz, né? Tipo, é o instinto na veia, né? Então, assim, eu acho que tudo que parte desse princípio é o que funciona. E, assim, é baseado nisso que eu sempre tento usar a criatividade para os conteúdos, né? Total. E você me fala uma coisa. Olha aqui o quanto é interessante, porque é muito melhor pensando em relacionamento, tá? A gente se relacionar com pessoas que são verdadeiras, não é? Do que com qualquer outro tipo de falsidade que você possa ter. Sim. Então, quanto mais verdadeiro, genuíno você está sendo ali, acho que é isso que acaba atraindo no seu público, Com né? certeza. É a naturalidade, né? Não tem outra pessoa ali, é você de verdade, Sim. né? Assim, é isso que a pessoa vai, eu acho que vai começar a buscar mais. Né? Porque é num mundo totalmente distante, falso, o que vai ser o que é procurado é a escassez do mercado. Quanto menos tem, mais valor isso vai ter. Exatamente. Né? E as pessoas cada vez mais, sei lá, robóticas, distante, falsa, manipulada e querendo vender alguma coisa que não é. Quando a gente acha alguém que é verdadeira, mina de ouro. Embora tenha um parênteses nisso, né? Inclusive, eu vi uma matéria essa semana agora com essa tendência, né, do ChatGPT, com essa parte de tecnologia, de IA, né? Houve um teste que eles criaram uma foto totalmente com inteligência artificial de 5 meninas de lingerie perfeitas. Colocaram lá, né, óbvio, o descritivo, né, identificaram um perfil, colocaram lá as características que teria que ter, e tinha 5 meninas de lingerie perfeitas. Não sei se num vídeo se teria essa naturalidade, a movimentação, enfim, mas para foto foi incrível. Inclusive, né, aí levantou esse questionamento, será que a inteligência artificial vai colocar o fim nos criadores de conteúdo do OnlyFans, né? Então também a naturalidade, né, também parte aí desse outro questionamento que a gente expande a mente, né? A gente não sabe onde pode chegar, né? Será que vai ter OnlyFans de inteligência artificial? Eu sei que eu já ouvi falar, né, que, por exemplo, hoje, o que já existe, né, nessa parte de automação? Então, assim, pessoas criadores de conteúdo, que tem, assim, uma demanda gigantesca, tipo uma Anitta da vida, ela não vai conseguir nunca conversar com o público dela e ter essa interação, obviamente, né? Só que, não estou falando que é o caso da Anitta, né? Mas eu já ouvi falar que tem bot ali, ou equipe de pessoas que se passa, né? E aí o assinante, ele tá iludido ali, achando que ele tá super conversando, só que é ou uma pessoa, ou de fato, um bot ali mesmo, né? Sim. Então, isso já existe, essa parte aí de
artificialidade, né? Dessa parte de IA mesma e interagindo já nessa questão. E aí agora tem as fotos, né? Fotos e vídeos. E muitas vai vir pessoas... completo, porque ele vem com som, com tudo, né? Tudo. E aí, aí eles fizeram uma enquete, né? Tipo, quem compraria esse tipo de conteúdo, mesmo sabendo que aquilo não existe, foi criado por uma inteligência artificial. Muita gente falou que compraria. Sério, mano. E aí você, a princípio, né, no primeiro segundo, você pensa, nossa, que loucura, né? Não faz sentido. Mas, quando você analisa com um pouco mais de profundidade, a gente identifica, por exemplo, quantos perfis de pessoas consomem mangá. Mangá, assim, no aspecto pornográfico mesmo, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Não existe aquilo. É uma fantasia, né? Só que, nesse caso, é uma fantasia realística, né? Pô, lá no Japão, o mangá tipo assim, é a primeira. Exato. Né? No Brasil, eu conheço gente que... Dá um pouco medo, mangá, né? O tanto que a tecnologia vem descartando as pessoas, né? Assim, tá tudo muito rápido, na verdade, né? Então, assim, muita coisa que a gente vê, sei lá, num Black Mirror da vida, a gente acha que não está acontecendo, mas quando você analisa no detalhe, já tudo tá rolando, tem inteligência das coisas em tudo, né? Imagine quantos dados um simples radar tem, tipo, com um mês de operação, um radar de rua, né? Então, através daquilo, quantas informações de consumo e de comportamento a CET tem, por exemplo? Se você analisar como se fosse um business, de fato, no sentido de soltar algum produto. Quantos carros passou com o pneu A marca careca? dos carros, Qual que é o hábito desse tipo de pessoa que tem esse perfil de carro? Então, assim, você consegue expandir isso para muita coisa, né? Então, no sentido da inteligência artificial, é a mesma coisa, né? Você vê várias artes, né? Hoje sendo feitas mesmo, né? Por IA. Mas o mais difícil não é nem coletar os dados, né? Saber como que você vai usar esses dados. Como que vai usar, né? E hoje, assim, tá meio que um limbo, né? Não tem, assim, uma regulamentação de fato, né? Então, assim... Não tem nada, né? Não tem nada. Quem sai na frente nisso aí vai fazer fortuna, né? Exato. Analisar um dado de um jeito foda, assim, é surreal. Já tem as pessoas que fazem análise disso, né? Mas, assim, não tem regulamentação sobre Não a forma tem. de coletar o dado, isso aqui não tem. Sim, tem analistas de dados, só que tem várias formas de você analisar um dado hoje. E o legal é você pensar em algo fora da curva, que esses analistas não pensaram ainda. Né? E a hora que você acha algo diferente, porque, é igual a gente falou, ela deu o exemplo do radar. Cara, o tanto de informação que tem ali naquele radar. É tanta informação que você põe numa analista de dados e nem sabe como que ele pode usar aqueles dados direito ali. Ele imagina algumas práticas. Mas se você estipula algo que é muito forte ali, você consegue tirar Putz, muito foda isso aí. É muito foda mesmo. Eu tenho medo desse negócio, tá ligado, né? Isso aí É desconhecido, né? Com uma proporção infinita de possibilidades, né? A gente nem tem noção do quanto de possibilidades existem, né? Mas hoje em dia a tecnologia da informação, base de dados, vai ser o ponto de partida para qualquer tomada de decisão, né? A grande dificuldade que eu creio é, de fato, você conseguir ter um equipamento parrudo o suficiente para você armazenar uma grande quantidade de dados e investimento durante o período que você está coletando esses dados, né? Porque hoje muitas coisas que a gente tem, né? Por exemplo, teve todo um questionamento aí, né? Em relação ao Covid, da vacinação. Por quê? Porque a base de dados, né, teve vários questionamentos. Mas foi vacinado X ou X? X deu errado? Quantos foram dessa marca? Quantos foram da outra? Né? Teve vários equívocos de informação, né, durante o período da pandemia. Por quê? Porque não está tudo integrado. A base de dados, ela não conversa, né? Tipo, não conversa... Não é o mesmo equipamento, não é a mesma rede, não tem, talvez, uma tecnologia parruda o suficiente para converter aquilo para uma base só, né? Então, hoje, o grande desafio, de fato, é esse, né? Por isso que o Google, né, tem aí uma arma, né? Você gosta de analisar dados dos seus assinantes? Sim, Sério? Você planilha ali? Sim. Lingerie preta, gostou mais, lingerie vermelha, tá bombando... Não dos assinantes em si, é mais voltado para as redes sociais mesmo, né? Então, assim, eu basicamente faço uma planilha do que
deu mais resultado, e aí eu coleto alguns dados ali, né? Horário, características, né? Porque TikTok, assim... você usa TikTok também? O TikTok eu entrei recentemente. O TikTok eu comecei a movimentar ele a partir de novembro. É muito forte, né? Teve uma menina do 3 OnlyFans meses. que falou pra gente, tipo assim, quando ela bomba um vídeo de 1 milhão no TikTok, traz pra ela 30 assinantes. Pouco ainda, Eu né? também achei pouco. Pouco. Mas não sei, eu acho que é porque o conteúdo dela é caro. Não sei. Não sei, assim... Mas é o que ela falou, lembra dela falar isso aí? É, ó, se eu bombar 1 milhão, me traz 30 assinantes. Mas ela usou meio simbólico. Acho que não é o número. Um Acho que exemplo. é a realidade dela mesmo. Acho que ela falou assim, ó, se eu bombar 1 milhão, eu ganho mais 30, só com isso. Marília. Ah, tá. Marília, ela falou isso. E eu acho que é a realidade dela mesmo, assim, do que ela tem. Do que ela tem. Eu também acho pouco. Talvez ela teria que porque assim, 1 milhão trabalhar mais é um alguma número coisa. muito alto, né? De visualização. Porque o TikTok não é um número muito alto, 1 milhão. Não é. Mas assim, Né? para você converter 1 milhão de visualizações em 30 assinaturas, a não ser que for realmente uma assinatura com valor muito fora da curva, né? Eu acredito que é pouco. Você acha que 1 milhão você ia converter quanto se você tivesse um vídeo com 1 milhão? Então, o TikTok, pra mim, como eu tô recente, Aham. o engajamento é completamente diferente do Instagram. Então, eu ainda estou aprendendo a trabalhar com o TikTok. E o TikTok, pra mim, não converte muito em assinaturas. Tudo bem que, assim, né, é muito recente ainda. Eu não tenho uma base de dados suficiente para poder alegar que se funciona, se converte ou não converte, né? Mas eu acredito que, por exemplo, eu tive um vídeo essa semana, que foi meu vídeo que eu tenho... Eu saí de 18 para 25 mil seguidores essa semana no TikTok. Você deu 7 mil seguidores. esse Isso, vídeo. um vídeo. Aí esse vídeo ele teve 190 mil visualizações. Ele já me trouxe mais assinantes, mas não pelo TikTok, pelo Instagram, porque o mesmo vídeo também funcionou no Instagram, né? Ele já me trouxe mais que isso. O vídeo que deu certo no Insta, você pôs no TikTok depois e Isso. deu certo também no TikTok. Mas não é uma regra, às vezes não funciona. O que funciona não pra é. mim não funciona pra outro. E você conseguiu entender também, tipo... É porque eu vejo eles derrubando muito perfil, assim, sabe? Esse conteúdo não pode, esse conteúdo Sim. não pode. Você já conseguiu entender o que pode e o que não pode nas duas, que são diferentes também, São né? diferentes. Então, na Copa eu fiz uma brincadeira, né? Eu fiz simulando que estava assistindo um jogo, né? Coloquei a narração lá, né, do Galvão, e era uma câmera de frente, eu no sofá. E aí, quando falava gol, eu levantava a blusa. E ficava sem sutiã e aparecendo seio. Só que eu coloquei uma tarja, né? Então não aparecia nada. E aí os 2 vídeos foram removidos das 2 plataformas. Aí eu questionei, né? Porque afinal de contas não aparecia nada. Aí o TikTok super devolveu. O Instagram falou, ó, se você ficar com isso aí, tipo, a gente vai ter que remover. Então eu removi. O Instagram removeu. Removeu. E não voltou. Não adiantou questionar. E é muito louco, porque tem gente que põe vídeo no Instagram que realmente mostra, né? Mostra, eu vejo muito assim, né? De repente uma blusa de tule, né? Que tem uma transparência ali, que você tá vendo tudo, né? Uma lingerie transparente. Não, tem vídeo ali que eu vi que eu vi no Instagram, eu falei, caralho, velho, como é que não derrubaram isso aqui? Ah, não, Era vê tipo- todo dia, mas isso aí, eu não sei, é o que a gente já falou com outras pessoas aqui. Ali tem gente que passa o que quer e tem gente que não passa nada. Não é a mesma régua, a mesma medida. Ali você tem... Kawaii você coloca também? Não tenho. Kawaii parece que é mais livre nesse sentido, assim. Sim. É que a minha proposta nem é ser tão livre mesmo. Livre é dentro das plataformas, né? Aham. Não, eu falo assim, livre de não derrubar, sabe? Sim, Talvez sim. esse conteúdo da Copa, mesmo com a tarja tampando, no Kawaii não estaria lá até agora sem problema nenhum. Sim, pode ser uma alternativa, mas você tem que se adaptar, né? Não tem jeito. E assim, é muito dinâmico, né? O algoritmo, eles estão mudando aí a todo tempo, né? O que funciona hoje não vai funcionar amanhã. Ah, nossa, fiz um vídeo idêntico ao outro, esse que super funcionou.
aí não funciona, flopa. Então, O assim, próprio TikTok mudou agora. Vídeo acima de 1 minuto que eles estão pedindo agora, né? para monetizar, Pra né? monetizar, Para monetizar. Mas acaba que eles dão mais relevância nesses vídeos. Ah, com certeza, dão mais Porque, né, relevância, exato. querem Que é a monetizar. proposta. É, porque hoje, na verdade, né? Ambas plataformas, elas não têm muito mais o que crescer, né? Elas já têm, assim, uma quantidade de usuários absurda, né? Então, não tem muito mais para onde expandir. Então, a briga hoje é por tempo de tela, né? Por isso Por que eles... retenção agora. Eles passam Verdade. a colocar essas estratégias para incentivar os criadores a manter a pessoa ali mais tempo na tela, porque é onde eles vão conseguir ali ganhar o business, né? Virou o business, esse não é crescer, é sim manter, né? Porque não tem mais para onde E crescer. quando você passa ali 5 segundos, você não tem nem tempo da publicidade. De um e-mail, você já consegue, por exemplo, uma publicidade. nesse Exatamente. vídeo, Nossa, imagina o TikTok virar 1 hora e falar assim, ó. A gente tem uma média, cada ser humano fica 1 hora por dia no TikTok. Caralho, é muito foda. Porque Mas o povo com vai parar, o certeza povo vai eles parar devem de ter ficar, essa o povo vai parar de métrica. ficar no TikTok. Não, mano, eu tô falando assim, é porque tem igual ela falou, não tem mais pra onde crescer, sabe? Tipo assim, todo mundo já tá assinando todas essas plataformas, né? Todo mundo já tem uma conta, assim, sabe? É difícil o cara que não tem uma conta. E a partir do momento que você fala assim, ó, todo mundo fala assim, eu tenho X de assinantes, e o outro eu tenho X, então a gente tá igual no número de assinantes. Só que no meu o cara fica 2 horas, 1 hora. Pá, tá louco, maluco. Nossa É senhora. 2 horas. 1 hora, todo mundo fica mais de 1 hora em cada. É muito Mas com foda. certeza lá na matriz das plataformas deve ter esse KPI aí, ó. Sim. Cada usuário tem que ter uma média de tempo de uso de X. Com certeza isso aí é uma meta aí de ambas. Nossa, é muito Para louco. quem tá desenvolvendo as estratégias, né? Como Você tem medo de algum conteúdo seu vazar, assim, que não é pago? Sim, com certeza. Já vazou, já. já vazou em sites gringos, já vazou. Não tem como bloquear isso aí, né? É porque assim, o cara pode filmar a tela do celular, vai ter qualidade? Não vai. Porém, o conteúdo ele vai ser vazado do mesmo jeito, né? Então, assim, você pode filmar a tela, mesmo que tivesse alguns recursos, né? Que tem, por exemplo, em banco, você não consegue printar, né? Coisas assim, filma a tela com o celular. É. Sim. Não tem como você limitar, na verdade, né? É bem complicado. Mas, assim, é algo que, enquanto não tiver realmente uma regulamentação, né? Não tem o que fazer, né? Até existe, né, lei, mas como é que você vai provar quem fez, como é que você vai pegar, como é que você vai rastrear o caminho até chegar nesses sites? Será que foi o site direto? Será que foi algum assinante? Será que algum assinante arrumou o celular e alguém que o local que arrumou o celular viu? Então, assim, tem N possibilidades, N cenários, é difícil você rastrear isso, né? Mas já chegou num ponto de você chegar em algum lugar e alguém vir. Ô, Nathalie, tudo bem? Assine seu conteúdo, vamos tirar uma foto aqui. Já. Já. De boa. De boa. Tranquilo. Legal, tá? Assim, na verdade, eu fiquei muito surpresa, né? Porque isso seria um comportamento de um artista, algo Sim, assim, sim, que é eu muito não doido eu não isso, sou uma artista, né? Então já aconteceu, da pessoa se apresentar, não que era assinante, na verdade não era assinante, mas era uma pessoa, eu acompanho o seu trabalho, né? Eu sou seu fã, não Aí sei você o fala pra ele, quê. tem que se inscrever, tem que ir lá pagar o canal, pô, faz uma assinatura lá, mano. Tem- Assinatura. Ué. É meu fã, não tá escrito lá? Não tem uma assinatura? Mano, Sim. não, se inscreva, faz a assinatura, se inscreve no canal, é isso aí, gente. Não adianta falar que é fã, não tem inscrito, Tem que sabe? apoiar o criador. Não ser membro, pô, que isso, é. Pô, e quem quiser acompanhar seu trabalho, pode ir aonde? Pode ir no Instagram, Nathalie Conte, né? NATALICONTI, ou no TikTok, né? Nathalie_Conte. Boa. E aí, através, né, de ambas plataformas, ambas as redes sociais, tem o link lá com todos os canais que tem conteúdo meu, né? Então tem o grupo de Telegram, que é gratuito, não paga Você nada. pôs o Telegram também? Sim. Tem Aí o- é recente, né? O Telegram é 6 mil, não é isso? Quase 5. Ainda não chegou nos 6 mil, não. Quase 5 mil pessoas. E as outras contas são mais recentes, né? Então,
tem um outro backup, né? Um outro Instagram backup. E vai ter muito mais novidades ao longo do ano. Acompanhem. Mas aí no Telegram você tem que pôr alguém para terceirizar esse serviço para você, ou é você mesmo que faz isso? Não, na verdade o Telegram não tem interação entre... porque não é um assinante, é um grupo free. É um canal free, né? Onde ele tem um conteúdo extra ali. Entendi. Free, como o Telegram, só que ali é um pouco mais ousado, né? Não tem bot pra... Não, porque eu não vendo pack. O meu conteúdo você só consegue adquirir através da assinatura do OnlyFans mesmo. Aham. Ah, legal isso aí. Da hora. Fechou. Eu acho que é isso, hein? Se inscrevam no canal, segue a gente também no canal de Cortes, é o Cortes Podcast 3 Irmãos, tem o Lixeira também, tá muito bacana. E tem o Instagram, tem Kawaii, tem TikTok. Você viu lá escrito Podcast 3 Irmãos, você clica, dá like, aceita a gente, que senão, mano, vai tá ferrado. E as meninas que tá querendo pegar uma grana aí, você pode chamar lá que você tenta ajudar. Tem um curso, né? Com certeza. O curso é para o segundo semestre, né? A gente está estruturando ainda, mas com certeza. Todo mundo que me pergunta, eu realmente ajudo, porque assim, é uma comunidade, né? E só para fechar, uma informação muito importante, que quando eu descobri, eu fiquei em êxtase, que eu achei muito legal. A CEO do OnlyFans é uma americana, na verdade, de origem indiana, né? Então, é uma mulher, né? Formada em Harvard, tem toda uma bagagem aí com empresas de tecnologia. Então, é muito legal, né? A plataforma ter um direcionamento feminino aí também. Que legal, bacana mesmo. Massa. As mulheres dominarão o mundo em breve. Olha, só não dominaram até hoje, porque... Não sei. Que elas não quiseram. Que não eles quiseram, não, dominado, perceberam, né? Que tinha esse poder. A gente já dominou, ela só não conta. Não, vamos contar que é a gente que manda, não para não deixar sem graça ali. Tem parceiro aí pra gente falar hoje? Mandar o pessoal entrar lá na Futuristic Games, www.futuristicgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil com frete grátis a partir de R$80. Vale a pena conferir lá. Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Um abraço aí pra galera da Uberlândia Refrescos. Termolar, parceiro internacional, referência em produtos térmicos. Pode ser a caixa térmica, a garrafa ou o copo da moda que mantém sua bebida gelada por muito tempo e aquecida por um bom tempo. Se você precisa de qualidade, use Termolar, porque tudo que é bom dura mais. WN Telecom é muito mais conexão. Essa empresa ganhou prêmios diversos, não só por ser a melhor internet, mas também é mais rápida. É uma empresa de pessoas para atender pessoas. WN Telecom. Nathalie, obrigado, viu? Obrigada Valeu, a vocês. Tranquilo, né? Adorei. Eu acho que depois a gente pode fazer outro, que eu vi que você é um pouco nerdola, assim, também, sabe? Sou. Curte umas séries e tal. Sim. Nessa loucura aí do BI, eu cheguei a fazer um curso com o professor do ITA, que é o Prandiano, que só tinha... e eu sempre tive dificuldade com matemática, mas como o BI exige, né? E aí eu falei, não, preciso melhorar. Aí eu descobri esse cara, que ele é um professor do ITA. Ele tem até uma aplicação que a NASA já usou, né? Ele é especialista em foguetes. E aí ele tem o Museu da Matemática. Inclusive, se vocês conseguissem trazer ele aqui, nossa, ia ser incrível. Mano. Ele é um cara, você tem assim... um contato com ele? Eu não tenho, eu tenho acho que o telefone da secretária dele. Vai dar certo, hein? É que ele é meio antiquado, não sei se ele toparia vir num podcast, né? Mas, assim... A gente tenta convencer. Vale muito a pena, gente. Ele é, assim, uma pessoa... Pensa que ele é do interior do Paraná. E o sonho dele era fazer foguetes. E ele deve ter, sei lá, seus 70 anos hoje, né? E aí, ele com 13 anos, ele montou um foguete, começou a fazer apresentação nas quadras, nos campinhos da cidade. Mano? Aí ele pegou e passou na USP, né? Aí passou na USP e ganhou uma bolsa. Na verdade, ele ganhou uma bolsa para estudar aquele cursinho do Objetivo, esqueci o... Deve ser o Objetivo. O ângulo. Para fazer o cursinho preparatório, né, para passar nas faculdades. Aí ele conseguiu a bolsa lá, tal, veio morar na casa de uns familiares, de origem muito simples, tudo. E aí, para ele aprender mais, ele pegou e conseguiu um emprego de ser o monitor da sala. Então, o que acontece? Ele ficava
o dia inteiro, né, absorvendo Ensinando. informações. Não, absorvendo informações para ele entrar na faculdade, né? E aí ele pegou e conseguiu entrar na USP e aí tentou passar. Aí tinha muita dificuldade, tipo, não era um ótimo aluno, porque os professores sempre falavam, você não tem a base, porque sempre estudou em escola pública e etc. Não teve um ensino tão forte, né, de base. E aí, ele amava foguete, tipo, passava as horas livres dele lendo aí o livro lá de foguete. E aí teve um concurso do ITA para ser professor. E ele se inscreveu. Só que ele não tinha terminado ainda, né, a faculdade, estava nos últimos semestres, e ele passou. Só que não poderia, porque ele não tinha concluído e tinha que já ter mestrado, né? Só que aí teve uma falha, isso é a história que ele conta, tá, gente? Teve uma falha no comunicado, nos posters lá, né? E aí ele falou, não, tá aqui. Ele saiu pegando pôster de tudo quanto é lugar para diminuir a concorrência. Ele tem 1000 histórias. Ele entrou, sei que no final entrou lá, deu um jeito lá, entrou. E aí ele Aí o que acontece? Ele, com o tempo, começou a fazer consultorias. Então, ele prestava consultoria para Vale do Rio Doce, para Petrobras, e ele passa os cheques dos valores, 8 milhões, 10 milhões. Isso há anos atrás, né? Caralho, então, tipo, 8 milhões de 10 anos atrás não era muito mais que é hoje, né? Mais. E aí ele passa, e aí ele montou o Prandiano, que é o Museu da Matemática. É um prédio que ele comprou e lá é o Museu da Matemática. Aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo, na Vila Mariana. Que da hora. E aí ele ensina lá, um curso livre, não tem chamada, não tem nada, não tem prova, não tem nada. É um curso fudido de matemática, assim, cabeçuda, que coisa que ele não ensina nem no ITA, porque o MEC não autoriza. É tipo aplicações, assim. Você assiste uma palestra dele, a palestra dele tem 6 horas, que é para explicar o que é o curso. Na palestra, você resolve 8 problemas da FUVEST, só com a explicação da palestra. É uma didática que, assim, eu chorava na aula, gente. É uma matemática oriental que ele levou lá. É uma metodologia que ele desenvolveu, porque o que ele fala? Todo mundo fala que tem dificuldade com matemática porque aprendeu tudo errado, né? E ele vai na raiz. Então, a primeira vez que falou de função no mundo, você estuda com os originais lá, em francês, em latim, tudo mais. É surreal. O cara é, assim, genial, genial. Vamos trazer. Nota o nome desse cara aí depois, né? Ricieri, do Prandiano. Aí eu vou ver se eu acho... Museu da Matemática. É incrível. E até é que vocês precisam Pô, de se o toda essa Elon Musk ver esse velhinho, vai querer contratar ele, né? Não, ele é incrível, gente. Levar tecnologia pros foguetes, né? Não, e ele é de São José dos que mora lá, né? Ele reconstruiu um antigo castelo de uma marquesa que amava matemática lá. Tipo, vocês têm que fazer, tipo assim, uma série de episódios, porque o cara tem muita história, muita história. Louco. E é assim, é surreal mesmo. Só vendo a didática dele, ele falando para vocês entenderem. E como lá o espaço também, é que vocês precisam de toda essa estrutura, mas se ele topasse tudo, fazer lá, ia ser incrível, porque lá tem... Vai também. É consegue muito... Não isso sei aí. se consegue, né? Isso, não conhece. É muito legal, mas mesmo que, sei lá, de repente no role, vai lá conhecer que vale a pena. Vai lá, sim. É muito legal, louco. é incrível. Foda. Então eu tenho esse lado nerd, mas é mais por esforço mesmo. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Fui. Fui. Ai, tá...